As guerras. As guerras. Cicatrizes profundas na pele da história, marcas indeléveis que nos lembram do que somos capazes, tanto de criar quanto de destruir. Desde os tempos mais remotos, quando tribos se enfrentavam por um pedaço de terra ou por um punhado de recursos, até os conflitos globais que moldaram o século XX, a guerra sempre esteve presente como uma sombra que se recusa a desaparecer. Cada batalha travada, cada vida perdida, cada lágrima derramada, tudo isso se entrelaça em uma tapeçaria complexa que define não apenas nações, mas a própria essência da humanidade. Olhar para o passado é como abrir um livro de histórias, repleto de tragédias e heroísmos. A Guerra de Troia, com seus heróis e deuses, não era apenas uma luta por honra, mas um reflexo das ambições humanas, da vaidade e do desejo de poder. As guerras púnicas, com suas batalhas épicas entre Roma e Cartago, não apenas mudaram o mapa da antiguidade, mas também moldaram a cultura ocidental, influenciando a arte, a literatura e a filosofia. E as cruzadas? As cruzadas, que tentaram unir a fé e a espada, deixaram um legado de divisão e conflito que ressoa até os dias de hoje. E então, chegamos ao século XX, um período que, se por um lado trouxe avanços tecnológicos sem precedentes, por outro, também nos apresentou as duas maiores catástrofes da história: a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. A Primeira Guerra Mundial, com suas trincheiras e gás mostarda, foi um divisor de águas. A tecnologia bélica evoluiu de maneira alarmante, e o que antes era uma luta entre guerreiros se transformou em um massacre em massa. O mundo nunca mais seria o mesmo. O que se seguiu foi um vácuo de poder que permitiu o surgimento de regimes totalitários, levando ao horror da Segunda Guerra Mundial, onde a humanidade atingiu novos patamares de crueldade e destruição. As consequências dessas guerras foram profundas e abrangentes. Politicamente, as fronteiras foram redesenhadas, novos países surgiram e outros desapareceram. O equilíbrio de poder foi alterado de tal forma que as consequências ainda são sentidas hoje. Economicamente, a destruição foi avassaladora. Infraestruturas inteiras foram reduzidas a escombros e as dívidas públicas dispararam, deixando nações inteiras em crise. Socialmente, as guerras deixaram um rastro de deslocamento, órfãos e traumas que se perpetuam por gerações. E culturalmente, a arte e a literatura foram moldadas por essas experiências, refletindo o desespero e a esperança de um mundo em ruínas. Mas mesmo em meio a tanto horror, as guerras também trouxeram legados inesperados. A cooperação internacional, por exemplo, ganhou força após a Segunda Guerra Mundial, com a criação de instituições que buscavam evitar novos conflitos. A tecnologia, que antes servia para a destruição, começou a ser utilizada para o bem, impulsionando inovações que mudaram a vida das pessoas. E, em muitos casos, as guerras uniram povos em torno de um objetivo comum, forjando identidades nacionais que, de outra forma, poderiam nunca ter surgido. Entretanto, os impactos negativos geralmente superam os positivos. A perda de vidas é incalculável e a destruição de patrimônios culturais é uma tragédia que não pode ser medida. As crises humanitárias que se seguem aos conflitos são um lembrete constante de que a guerra não é apenas uma questão de estratégia e poder, mas uma questão de vidas humanas. As cicatrizes deixadas nas sociedades são profundas e, muitas vezes, invisíveis. O trauma psicológico, como a síndrome do estresse pós-traumático, afeta não apenas os soldados, mas também as famílias e comunidades que ficam para trás. Os traumas se perpetuam, passando de geração para geração, como um legado sombrio que se recusa a ser esquecido. E assim, a busca pela paz se torna um desafio constante. A história nos ensina que as guerras são complexas e multifacetadas, com causas que vão além do que podemos ver à superfície. A diplomacia, o diálogo e a cooperação internacional
são essenciais para construir um mundo mais justo e pacífico. Mas, em um mundo globalizado, onde as fronteiras se tornam cada vez mais fluidas, quais são os desafios para construir essa paz? Como as identidades nacionais, moldadas por guerras passadas, influenciam as relações atuais entre os países? E qual é o papel da mídia na cobertura de conflitos armados, na formação da opinião pública e na perpetuação de narrativas que podem tanto unir quanto dividir? As novas tecnologias, por sua vez, oferecem tanto oportunidades quanto desafios. Elas podem ser utilizadas para prevenir e resolver conflitos, mas também podem ser armas de desinformação e manipulação. O que antes era uma batalha no campo de batalha, agora se estende ao ciberespaço, onde as guerras são travadas em uma nova dimensão, muitas vezes invisível, mas igualmente devastadora. Ao refletirmos sobre tudo isso, somos confrontados com perguntas profundas. Como as guerras moldaram a identidade nacional dos países? Quais são os desafios para construir a paz em um mundo que parece estar sempre à beira do conflito? E mais importante, como podemos aprender com os erros do passado para evitar que a história se repita? A resposta pode estar na educação, na promoção da tolerância e no respeito às diferenças. É fundamental que, como sociedade, olhemos para o passado não apenas com um olhar de lamento, mas com a determinação de construir um futuro mais pacífico e próspero. As guerras são um capítulo sombrio da história da humanidade, mas ao estudarmos seus impactos e causas, podemos aprender lições valiosas. Cicatrizes podem ser dolorosas, mas também podem ser um lembrete do que não devemos repetir. E assim, seguimos em frente, com a esperança de que um dia as guerras sejam apenas um eco distante, uma lembrança de um tempo em que a humanidade ainda lutava para encontrar seu caminho.